quase 11 anos e o empresário Sérgio Narras, acusado de matar a ex-mulher com um tiro no peito, ainda não foi julgado. A família pede justiça. Fabíola Figueiredo é quem tem todas as informações. Por gentileza, a tela é aqui, ó. O Latino, Jesus, olho na tela, olho na Band. Ele é um coitado para mim. Pobre coitado. Mas eu quero vingança. Eu quero vingança. É vingança de mãe. Porque enquanto eu viver, ele não vai ter sossego. Ele não vai ter sossego. Se perder uma filha já destrói a vida de uma mãe, imagine conviver com a sensação de que, para a justiça, a vida dela não tinha importância. Amargar o gosto da impunidade por mais de uma década. Eu nasci para ser mãe. E um dos seus 4 foi arrancado da senhora. Mais do que arrancado, todo dia minha filha morre. Todo dia eu choro. Todo santo dia. É assim que Dona Nadir Orfali se sente desde o dia 14 de setembro de 2002. Aos 28 anos, recém-casada, cheia de planos e sonhos, Fernanda Orfali foi assassinada com um tiro no peito dentro do apartamento onde morava, num prédio de alto padrão em Higienópolis, região central de São Paulo. Até hoje, quase 11 anos depois, o único acusado de cometer o crime, o marido da vítima, Sérgio Narras, ainda não foi julgado. Por que se esconde? Acorda, justiça, acorda, Brasil. Pode demorar tanto para provar que um cara é inocente, 11 anos precisa? Nós estamos criando assassinos. A justiça como está no Brasil, é uma fábrica de assassinos. Esses meninos de 14 anos, 12 anos, que têm dificuldade financeira, eles não estão pensando em trabalhar e crescer. Eles querem roubar, matar. A impunidade só está fazendo progredir a maldade. Dona Nadir, que na época era uma empresária bem-sucedida, parou a vida pelo sofrimento e pela necessidade de buscar justiça. A dor e a tristeza, que por si só não se apagam, são constantemente provocadas pela inaceitável falta de resposta da justiça e pela absurda morosidade. Eu estou vivendo por obrigação. Eu vivo por viver. O irmão, que era também o melhor amigo de Fernanda, resume o sofrimento que todos os parentes carregam numa única frase, pesada e dolorosa. Todo dia que eu acordo e não tem uma solução, é como se ela estivesse sendo assassinada todos os dias. E como esse, eu acho que devem ter mais vários casos. Não tem justiça. Sérgio Narras está livre, leva uma vida normal, casou novamente com uma suíça 2 anos depois do crime e tem 2 filhas. O mais revoltante para a família de Fernanda é que depois de tanto tempo, a sensação de impunidade ainda não tem sequer previsão para acabar. Não vou sossegar, mesmo ele sendo preso. Mas eu preciso disso. Nossos governantes tratam a vida, parece que eles não têm família. Eu sempre fui uma mulher muito ativa, fui uma grande empresária. Após isso, eu não sou mais nada. Eu perdi a razão. Para que na vida a gente luta tanto? Muita maldade, muita ruindade, muita impunidade. Eu sou a favor da pena de morte. É um absurdo. Evidente que é um absurdo. O cara, depois de matar 11 anos, não ia a julgamento. É um absurdo. É o absurdo dos absurdos. Mas no Brasil é comum, não é incomum. Nós podemos citar o caso do Pimenta Neves, que todo mundo viu, ele assumiu que matou a namorada Sandra Gomide com um tiro de execução. Tá? Matou para matar mesmo, porque tinha ciúme. Falou para todo mundo, matei, todo mundo viu. Não era um caso que estava sendo investigado. Pô, o cara demorou 11 anos para ir para a cadeia. Também ao mesmo tempo, 11 anos. É por acaso que isso acontece no Brasil? Evidente que não. Evidente que está tudo errado. Evidente que não é por acaso. É por acaso que nós mostramos aqui um caso de 1999, em que um cara ia completar 18 anos em 3 dias. Faltavam 3 dias para ele completar 18 anos e matou um cara. E já está solto. É por acaso que aconteceu outro caso parecido, né? Durante essa semana. O cara faltava 3 dias para completar 18 anos, foi lá e matou o menino. Não, não é por acaso. É porque está tudo errado. Enquanto continuar tudo errado, nós vamos continuar sendo, não virar, porque já viramos faz tempo, carne moída de bandido. E pronto, acabou.
Não tem mais muito o que falar sobre isso. Tem. Com a palavra, os nossos políticos fazedores de lei aí. Eles estão com a palavra, estão com a bola na mão. Por gentileza, a próxima reportagem desse caso aqui, porque é evidente que a mãe está arrebentada. Já pode descer a tela, Latino. Já estou falando aqui, desce a tela aí, Latino. Vai lá, Jesus, olho na tela, olho na Band. Eu estou aqui para provar que minha irmã não tirou a vida dela. Eu não tenho a menor dúvida que ele que matou. Um crime que revolta e choca não apenas pela forma como foi executado, mas pelo tempo que se arrasta sem solução. Há mais de uma década, Fernanda Orfali, de 28 anos, foi assassinada depois de descobrir que o marido levava uma vida de promiscuidade. Ele saía com um travestiço. Fazia uso abusivo de drogas, estava envolvido com prostituição e outras práticas. Ele acabou provocando a morte da sua então esposa, Fernanda. Fernanda foi morta dentro do apartamento onde o casal vivia depois de uma briga intensa. Ela já estava de malas prontas, determinada a se separar do empresário Sérgio Narras, na época com 38 anos, com quem tinha se casado há apenas 6 meses. Durante essa discussão, a Fernanda se trancou no closet do casal. O réu, que tinha uma coleção de armas, munido de uma delas, ele arrombou a porta do closet e desferiu 2 disparos. Um não acertou na menina e o outro acertou no peito dela, que veio a causar a morte. O irmão dela foi o último da família a ouvir a voz da moça. Primeiro minha irmã fez para mim, me pedindo para ir tirar ela de casa. E eu ouvi ele dizendo que ela não ia sair de lá. E a minha ligação para ele, para o celular dela, onde ele atendeu, eu dizendo que eu já podia ir buscar minha irmã. Porque ele já tinha matado ela. O acusado Sérgio Narras sempre jurou inocência e até hoje, por meio de advogados, afirma que a mulher cometeu suicídio. Fernanda nunca iria se suicidar. E nas mãozinhas dela não tinha pólvora, minha filha. Como é que ela pode ter se matado? Na época, Sérgio Narras chegou a ser preso, não pelo homicídio doloso. Passou 37 dias na carceragem de uma delegacia por porte ilegal de armas. Ele guardava em casa um arsenal, tudo sem licença. E ele tinha a camisa suja de pólvora embaixo da cama, que ele trocou de camisa antes da polícia chegar. O Ministério Público solicitou um laudo e nesse laudo foi concluído que havia uma quantidade de pólvora que sem probabilidade de ter sido ela transmitida por transposição, só pelo encosto dele no cadáver. Concluíram os peritos que essa quantidade de pólvora indicava que a arma disparada estava próxima dessa blusa, de quem vestia essa blusa. A única arma que não foi encontrada no dia foi justamente a que teria sido usada no crime. Mas se Fernanda teria se matado, quem escondeu a arma depois do disparo? Esse não é o único indício que, para a família e para o promotor do caso, Romeu Zanelli Júnior, provam que o assassino é o marido. De um vizinho que naquela data ouviu a discussão e essa testemunha deixa bem claro que houve, na verdade, um arrombamento que provocou um ruído muito grande, seguido de 2 disparos de arma de fogo. Isso contraria a versão do Sérgio de que o arrombamento era posterior ao tal suicídio. Olha, e mesmo que exista dúvida, 11 anos para o cara ser julgado, se eu sou acusado de alguma coisa e não cometi o crime, ao invés de ficar me atendo a detalhes da justiça que possam me beneficiar para que eu não vá a julgamento, habeas corpus ou coisa parecida, que todo mundo tem direito, é a lei que nós temos, mas se eu sou inocente, o que eu quero fazer? Eu quero ser julgado logo para provar que eu sou inocente. É isso aí. E faz 11 anos que o caso se arrasta. Tá? Aquela história de quem não deve não teme. Não é o primeiro caso do Brasil, não vai ser o último, e tem um monte parado aí de casos que o sujeito mata. O caso do Pimenta foi um caso claro, velho. O cara foi julgado, condenado, ficou 11 anos sem ir pra cadeia e matou a namorada dele. É um absurdo dos absurdos dos absurdos.